Eu quero ler essa reflexão porque eu acho interessante para discuti-la, né? Vamos lá. Diz assim: o homem e a inteligência artificial. A ciência e a tecnologia caminham a passos largos. Já se fala e até se pesquisa a inteligência artificial. Esta, como criação do homem, será sempre programável para a realização de uma determinada tarefa. Diante de uma decisão entre duas alternativas de igual chance, utilizará a aleatoriedade, ou diante de duas alternativas iguais, estará sujeito a uma decisão intuitiva ou emocional? Seriam a intuição e as emoções também programáveis? Bom, vou lembrar alguns detalhes aqui. Este livrinho foi escrito em 2009, ok? 2009. Há 11, quase 12 anos atrás, né? Lembrando que, quando escreveu-se, já se fala e até se pesquisa, já não é mais já se fala e já se pesquisa, já é realidade a inteligência artificial entre nós. Nós já usamos a inteligência artificial. Ela já é real entre nós. Então, o que a gente pode discutir agora é os benefícios da inteligência artificial e até que ponto ela altera as decisões se ela fosse tomada por um homem e quando ela é tomada pela máquina. Lembrando que a inteligência artificial, eu acho que todos sabem o que é, né? Só como exemplo, por exemplo, um exemplo como exemplo é muito bom. O Google, quando a gente faz a busca no Google, ele já utiliza a inteligência artificial. Então, nós já estamos trabalhando a inteligência artificial pelo Google. Ele utiliza para nos beneficiar quando a gente busca qualquer informação lá no Google. Entre outras, né? Tem uma série de trabalhos, de serviços que utilizam a inteligência artificial. A inteligência artificial já está ao ponto de você criar uma inteligência artificial só para você, ou para a sua indústria, ou para o seu trabalho, para o seu comércio. Então, você pode criar. O Google te dá esta possibilidade. Ele te dá um software e ele te dá os meios de você colocar os dados para que, se alguém pergunte alguma coisa referente ao seu trabalho, a própria inteligência artificial toma as decisões para resolver para o teu cliente, por exemplo, né? Ou aquela informação que você quer passar. Então, portanto, mas quem faz isso, efetivamente, é uma máquina, é um software. E lembrando que tem uma diferença entre software e hardware, né? Quer dizer, na eletrônica, tem dois tipos de programação que a gente chama dentro da eletrônica. Um é hardware, que é a parte física, e o outro é um software, que é uma parte programável, exatamente programa puro programa. A inteligência artificial trabalha em cima de programação, não trabalha com hardware. O hardware trabalha muito dentro das indústrias para fazer automação em máquinas, junto com programação. Mas a programação é pura, mas o hardware, no caso da inteligência artificial, ela está fora, ela não toma nenhum tipo de ação nesse sentido. A reflexão é interessante assim. Então, quando a máquina, ou software, vamos chamar de máquina ou software, né? Ou chamar o software de máquina, e é chamado pela inteligência artificial de machine learning, ou seja, a máquina que aprende. E a inteligência artificial ela vai aprendendo ao longo do tempo com aquilo que nós vamos colocando lá dentro. Quando eu falo nós, eu, dono do programa, e as pessoas que estão trabalhando ou pedindo informação a respeito do assunto, que inserem informações lá dentro. Então, o Google faz exatamente isso. Quando eu coloco um site dentro do Google, eu estou dando para ele uma série de informações que ele vai vasculhar dentro do meu site, informações que o usuário dele precisa. Então, ele busca informação em cima de informações que eu coloquei para ele. Ele não inventa. O Google não cria. Ele busca, traz a informação e ele mostra, ele sugere, eu tenho isso para te mostrar.
Isto que um programa de inteligência artificial faz, nada mais que isso. Então, quanto mais informações ele tiver lá dentro, mais eficiente ele é na entrega do resultado que o usuário precisa. Google é isto. Oi. Nesse livro que eu estava citando, do Harari, O Homo Deus, eu não sei se vocês chegaram a ler esse livro. Não, ele fala muito com relação a isso, né? Então, o que é o Homo Deus? O Homo Deus é uma projeção de futuro. Então, ele fala assim, por exemplo, que vai chegar um determinado momento que, baseado naquilo que eu vejo nas redes sociais, naquilo que eu pesquiso no Google, naquilo que é a minha vida que eu tenho dentro da rede, o próprio algoritmo vai dizer para mim assim, olha, vamos supor que eu esteja procurando uma parceira, uma namorada, tá? Eu posso falar porque minha mulher está lá na sala, lá não está nem ouvindo. Então fala baixo isso, tá, eu vou falar baixinho aqui, que ela está tomando um café lá. Que eu esteja procurando uma namorada. E aí eu acho que a Marina, fala, pô, a Marina é bacana, é bonita, eu vou namorar com a Marina. Aí o meu algoritmo, ele vai dizer assim, não, a Marina é muito bacaninha, mas se você for namorar com a Jurema, vai dar mais certo. Por quê? Porque a Jurema, ela curte o que você curte, ela tem mais afinidades com você. Então, lá no futuro, até, por exemplo, aquilo que é feito hoje lá no Tinder, vai ser feito por ele. Uma outra coisa, por exemplo, quando eu olho um vídeo no YouTube, existem sensores na tela que vão dizer, olha, se esse cara está vendo esse tipo de vídeo é porque ele gosta de determinados assuntos. E até onde o meu olhar vai na tela. Então, ele vai descobrir a minha preferência sexual, ele vai descobrir o tipo de coisas que eu gosto de consumir. Quando você vai, por exemplo, por causa da medicina, a gente já tem hoje a telemedicina. Né? Então, só que essa telemedicina não com um médico na outra ponta, mas com um algoritmo na outra ponta, que tem o conhecimento armazenado por todos os médicos. Entendeu? E aí ele vai dizer, olha, isso que você está sentindo é isso. Então, entendeu? Então, assim, fala-se que a gente vai ter até medo, por exemplo, o carro autônomo. Né? Daqui a pouco a gente vai ter carro autônomo, já está tudo em desenvolvimento. Então, daqui a alguns anos, a gente vai ter um mundo tão conduzido pela inteligência artificial que a gente vai perder a nossa própria autonomia. Você entendeu? Porque eu vou falar assim, poxa, mas eu estou querendo esse caminho, mas a inteligência artificial está dizendo que eu tenho que ir por outro. Entendeu? Então, qual o caminho que eu vou? Então, talvez a gente perca a nossa autonomia em detrimento da inteligência artificial, para a gente ver o tamanho que é o buraco que a gente está entrando, né? Então, assim, um negócio que vem mesmo para mudar e muito, né, a nossa vida, né? A nossa forma de... Gente, sabe aquele filme A Vila? Vocês lembram? É um filme antigo já. Eu acho que sim, eu acho que assisti. Um grupo de pessoas decidem se mudar. A gente só descobre isso no final do filme, porque parece que o filme é passado no século XIX. E eles vivem muito simples, eles colhem, plantam. São uma vila muito antiga, do século XIX, mas, na verdade, eles estão vivendo na atualidade. É um grupo de pessoas que decidiu viver rusticamente, como épocas passadas, numa reserva florestal, escondido de todo mundo. Estão captando? Sim, sim. Eu penso que talvez a gente vai chegar, aí que eu desliguei meu vídeo, que a gente vai chegar, às vezes, num nível em que as pessoas vão optar, às vezes, por se recolher em comunidades onde elas fiquem livres de tudo isso. A gente pode chegar num momento, talvez não a nossa geração, mas dos nossos filhos, dos nossos netos, eu, né, no caso que as crianças são pequenas, em que as pessoas podem falar, eu não quero viver nesse mundo, eu quero adoecer, eu quero me expor ao frio, eu quero tomar minhas decisões, eu plantar, eu colher, porque pode chegar um momento que a gente fique tão cerceado, né? Completamente sem autonomia, né? Completamente sem autonomia. E a gente vai... Por exemplo, eu vejo um mundo onde eu vou ser proibido em determinadas vias de dirigir o meu carro. Entendeu? De repente, olha, você pode até dirigir teu carro no bairro, mas na hora que você entrou numa via tal, tem que ser
o piloto automático lá do carro, porque senão você vai entrar e vai fazer besteira. Entendeu? Eu vejo assim o mundo daqui a alguns anos. Tipo os Jetsons, né? Eu já vejo isso como Jetson. A gente vai entrar numa via e pronto. É aquela tem velocidade, você vai ter que seguir. É como se você perde a autonomia do carro, ele vai como um imã. Isso. E ele vai sozinho, entendeu? Porque se eu dirigir ali, o guarda parar e me ver dirigindo, ele vai falar assim, você vai ser multado, porque aqui você não poderia estar fazendo isso. Você só pode dirigir em determinados lugares. Né? Então, assim, a nossa vida, pelo que tá rolando aí, rapidinho. E hoje já é muito assim, né? Que o Custódio falou. Você entra no Google e procura lá qualquer coisa lá, sei lá. Sapato. Pronto. Aonde você vai agora tá cheio de sapato atrás, né? O sapato começa a se perseguir. Isso aí. Isso é inteligência artificial. Efetivamente é isso. Então, tem algumas experiências de inteligência artificial, até para a gente chegar no questionamento aqui. Eu não sei se vocês já passaram por um aeroporto internacional fora do Brasil. Parece que no Brasil já tem. Mas há 2 anos atrás, eu estive num aeroporto nos Estados Unidos, onde eu cheguei para fazer o check-in, não, a saída, então é check-out. Para fazer o check-out, eu entrei no aeroporto, não tinha atendente. E aí, né, caipira de Brasil, né, eu perguntei para um vigilante lá, ele falou assim, tem que usar a máquina ali, né? Num caixa, como se fosse um caixa eletrônico de um banco. Aí, chega lá, eu tive que aprender a trabalhar com o danado do caixa. Na realidade, eu pego o meu passaporte, ponho a fotografia do lado que ele pede para mostrar, a fotografia, depois ele pede para abrir onde está as informações relativas à pessoa, depois ele pede para apertar isso, apertar aquilo, depois ele pede para você olhar para um determinado lugar ali, e tudo isso. Ele pede. Você pega o passaporte e vai. De repente, você entra num lugar que tem uma porta. E aí ele pede para você ficar em uma posição, tem 2 pés pintados no chão, você fica naquela posição, ele indica, fique nessa posição. Tem um sensor que lê leitura facial, comandado pela máquina que você teve agora há pouco lá com o seu passaporte. Ele libera a porta pelo passaporte. Se tiver qualquer coisa no seu passaporte que esteja estranha ao ambiente, você não passa para o outro lado. Você fica travado do lado de cá. Ou seja, você não entra no aeroporto caso tenha algum empecilho. O inverso é verdadeiro também. Quando eu entro nos Estados Unidos, a mesma coisa. Eu tenho uma inteligência artificial que faz a leitura facial e detecta que se eu tenho alguma bobagem que eu tenha feito nos Estados Unidos, eu já não entro. Mas não precisa um guarda vir aqui falar que você não entra. Eu não entro porque a própria inteligência artificial já detecta e me segura. Aí eu vou perguntar para alguém, você não entra e acabou, retorna, simplesmente retorna. É assim o mundo, né? A coisa está ficando desse jeito. Eu tenho um amigo que foi para o Japão e ele contando lá numa cidade grande no Japão, lá como funciona, no Japão não, desculpa, na China, como funciona lá. Você entra no metrô, você passa o teu celular, né, no metrô, já com código de barra, isso já te libera a catraca, já tira o dinheiro do seu celular. Quando você entra, tem câmera para todos os lados, ele vai detectando você pela leitura facial e ele sabe exatamente a hora que você entrou no metrô, a hora que em qual o percurso que você está fazendo, quantas estações você vai descer, né? Em quais estações ou qual estação você vai descer. Ele detecta a sua saída e ele sabe exatamente o que aconteceu nesse percurso com você. Você fica gravado nisso. Aí ele diz assim, que ele perguntou para uma pessoa lá, né, para que serve tudo isso? Ele falou assim, se acontecer um roubo dentro do metrô, a gente sabe como encontrar você. Né? Você e todos que estão dentro do metrô, naquele momento. Então, a polícia vai atrás daquele conjunto de pessoas que entraram no metrô e vai detectar o ladrão. É legal isso, né? Mas você fica vigiado 100% do tempo. A tua liberdade, o teu livre-arbítrio vai para o espaço, efetivamente. Eu acho que a gente, com esse aparelhinho na mão, que a gente acha que é tudo, a gente acabou ficando preso, porque os mais ingênuos sempre pensam que tudo é em favor da nossa segurança, né? Mas eu não sei, entendeu? Até que ponto
É segurança ou privação de liberdade, porque a gente não tem privacidade mais, né? Vocês recebem um e-mail falando onde vocês... Uma vez por mês eu recebo um e-mail falando em todos os lugares onde eu fui. Ele traça um mapa diário e falando... Mas é porque você deixa lugar. ligado aquele neolocalizador, né? Então, mas assim, você tem uma ideia, né? O que acontece hoje, né? É muito perigoso, eu acho. Mas eu acho mais que isso, Gisele. Às vezes eu estou comentando... Patrícia, desculpa. Às vezes eu estou comentando alguma coisa com a parece. E aí, quando eu vou pegar no celular para consultar, já está lá como primeira opção. Eles estão escutando a gente. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui é que eu estudei uma época atrás o que eles chamavam de marketing 5.0. E o marketing 5.0 é justamente essa inteligência. É você antecipar a necessidade ou a vontade do cliente. E da onde que veio a sacada do marketing 5.0? O cara que escreveu, ele falava o seguinte: os nossos avós, antigamente, eles iam na quitanda do bairro, de onde eles moravam, e tinha um caderninho lá. Então, a dona Maria, no caderninho, esposa do seu José, ela compra tantos quilos de feijão, tantos quilos de farinha. Ela viu, o quitandeiro viu que ela viu um pano, um tecido que estava lá para vender, mas não comprou e que ela gostou. Ele sabe que o seu José, aos sábados, ele vai lá e quita a conta. Então, ele chega e já oferece aquele pano que a dona Maria viu. E aí ele começou a desenvolver o marketing 5.0 justamente em cima disso, que com o computador fica muito mais acessível do que o caderninho do quitandeiro. Né? Mas a inspiração dele foi muito por aí. Mas aí a gente vê o nível da manipulação, né? Porque você acaba sendo manipulado ao consumo o tempo inteiro e é vigiado. Nossa, é muito sério. As pessoas, elas começam a usar o celular muito cedo. Então, hoje você vê adolescente, criança já com celular, que também estão sendo monitoradas, entendeu? Então, assim... teoria da conspiração à parte, é de dar medo. O marido de uma colega minha, ele é bem, assim, estudado, ele estuda muito a Bíblia, tudo, ele é muito inteligente e tal, e ele é bem ficcionado nessa coisa aí de nova ordem, essas loucuras. E aí, ele tem a decisão, ele aposentou agora da Embraer e tal, e ele falou, eu quero ir embora daqui, eu quero ficar no meio do mato, eu não quero ter celular. E ela está, assim, super resistente, porque ela ainda precisa ficar na cidade, e ele está já decidido. Ele é meio vegetariano também, então ele já tem uma coisa assim com a natureza. E ele fala para ela, eu quero ficar no meio do mato, numa cidade que não tenha, assim, nem no mapa direito. Porque ele quer, tipo, ele fala, eu quero ainda viver um pouco mais, até eu morrer, com um pouquinho de privacidade, porque eu não tenho mais privacidade, né? Ele está em pânico já com isso aí, porque ele já aumenta, né, a dimensão de tudo que ele lê, que ele estuda e que chega até a ele, né? Eu fico um pouco assim, preocupada. Tem um documentário no Netflix, que é o Dilema das Redes, vocês já viram? Já, aquilo ali, nossa, eu fiquei paranoica quando eu assisti. E ali diz que Bill Gates, Zuckerberg, todos esses não deixam os filhos terem celular. É engraçado, né? Eles sabem. Então, mas eu fico viajando um pouco nesse negócio de inteligência artificial, Custódio. Imagina o seguinte, que falam para a gente, agora filosofando em teologia, dizem que Deus está dentro da gente. Deus sabe tudo que a gente vê, vive com a gente todas as experiências, sabe de tudo que a gente quer. Então, se ele tem todas as informações do coletivo, de toda a humanidade, e, ao mesmo tempo, as experiências que a gente está vivendo, a gente está retroalimentando uma grande inteligência também, que seria Deus. Não querendo comparar, mas é uma mecânica muito parecida, talvez. Mas eu acho que, assim, dependendo na mão de quem cai, né, o Felipe? Porque, assim, Deus a gente sabe que é tudo de bom, tudo de bem, mas e esses outros que manipulam isso, né? Mas eu fico pensando sobre isso. Então, deixa eu dar um pitaco nisso. É interessante a gente pensar um pouquinho, né? Eu particularmente, penso assim, nós estamos no auge dessa tecnologia, nós estamos entusiasmados com essa tecnologia.
A gente pegou isso no bonde andando, né? Estou falando nós aí numa idade acima dos 30, 40 anos, né? Que ainda... Nossa faixa, né, Custódio? Nossa 35, faixa é 30, 35, no máximo 38, tá ali, né? Então, essa nós criamos isso, né, Custódio? Fizemos parte da geração que criou isso. Então, mas veja... Resignação, gente, resignação. Deu o que fazer para a gente aprender celular, aprender a trabalhar com o danado, deu o que fazer para trabalhar com esse computador. Agora, quando nós entramos nessa história de fazer reunião online, você lembra lá no começo, deu o que fazer para a gente aprender tudo isso. Isso é tecnologia, isso é muito legal. Mas nós, seres humanos, estamos entusiasmados com isso, estamos mal empregando a tecnologia para nós mesmos. Então, quando isto passar, isto vai passar, Chico já dizia isso, isto vai passar também, né? A gente vai utilizar essa tecnologia, todo esse aparato que está no nosso entorno, para o nosso bem. Nós temos que utilizar isso para o nosso bem. Provavelmente, a geração em que eu estou, e tem gerações diferentes aqui, essa geração que eu estou não vai pegar esta possibilidade de perceber que a utilização disso deve ser feita para o bem pessoal e para o bem da comunidade e para o bem do espírito, claro, né? Enquanto isso, nós estamos num processo de entusiasmo, isso é a minha percepção. E a gente usa isso para tudo como se fosse milagre. Então, o celular, eu não consigo mais ir para São Paulo, eu andava em São Paulo tranquilamente há 8, 10 anos atrás, sem celular, sem nada, andava com aquele mapão, lembra do mapão? Né? Hoje não, eu não consigo chegar no lugar que eu sei chegar, eu não consigo chegar sem o danado do Waze. É fantástico o Waze, é fantástico, nada contra. Mas por que eu não posso usar de vez em quando a minha... para ir a alguns lugares? Às vezes eu faço isso, mas eu lembro assim, nossa, mas o Waze me dá os semáforos, me dá os engarrafamentos, me dá as facilidades de trajeto melhores do que eu sei, me dá. Radares, isso também. Então, isso me joga a usar o Waze. Mas eu deveria usar com uma certa moderação. Usar somente para o meu conforto e não usar isso como se fosse um hábito. Estou dando exemplo do Waze. Serve para tudo, para absolutamente tudo. Então, eu tenho um celular, um só. Eu tenho amigos que têm 3, 4, eu pergunto para quê? Ele fala, não, é que às vezes eu preciso fazer um trabalho longe, então eu levo eu deixo no carro, aí tá. Mas para que isso? Então, um celular com 2 chips. Começa um absurdo, né? E aí alguém também disse aí, as crianças, o meu neto tem um netinho de quase 3 anos. Ele já manuseia o celular melhor do que eu. Senta aqui, tem um joguinho aqui que você não conhece ainda. Eu vou ensinar você como é que joga. Olha como e a dependência também que ficou, porque aquele dia que o WhatsApp ficou, as redes, né, ficaram fora. Percebe? Relatos de gente assim, desesperada, porque assim, você virou dependente daquilo, não só para trabalho, mas como para outras coisas, para tudo, né? Isso é muito grave, é muito sério. Gente dizendo que perdeu milhões, porque ficou 2 ou 3 ou 4 horas, sei lá, 5 horas, sem o WhatsApp. Quer dizer, ele jogou todo o negócio dele em cima de um aplicativo. Olha que bobagem! Olha que bobagem! Então, se acabar o computador, ele não sabe fazer negócio, porque o negócio dele está calcado num aplicativo. Faltou um pouco de... Então, esse entusiasmo, na minha opinião, vai passar daqui 10 ou 15 anos. A tecnologia aumenta, mas o entusiasmo diminui. Então, essa geração que está chegando aqui, provavelmente será intuída a utilizar isso somente para o bem, para o crescimento espiritual. Lembrando que a única missão nossa aqui é o crescimento espiritual. Então, não tem sentido, segundo o Felipe, se nós temos com Deus aqui, Deus continuar permitindo que nós façamos as bobagens que estamos fazendo, sem aprender. Então, nós vamos aprender a utilização dessa parafernália toda,
que a gente está entusiasmada, muito entusiasmado, para que isso faça o fortalecimento espiritual de cada um de nós. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Quiçá eu consiga ver um tiquinho disso ainda daqui uns 10 anos, talvez. Mas muita gente vai ver isso com abundância. Esse entusiasmo vai diminuir, vai ficar quietinho. Mas a pergunta que deixa aqui é interessante, porque nos ilude, né? A inteligência artificial nos ilude. Que ela pergunta assim, seria a intuição e as emoções também programáveis? Então, não é programável a emoção. Eu não faço nenhuma programação da emoção, mas eu induzo o meu cliente, o cara que está do outro lado, que eu quero trabalhar com ele, a usar a emoção dele, faço a emoção dele tomar decisão. Não que eu tenha a emoção na minha programação do meu trabalho. Por exemplo, vou vender sapato. Eu não consigo vender a emoção de usar um sapato extremamente confortável, principalmente para as meninas, que gostam muito. Mas eu não consigo programar. Mas eu consigo induzi-las. Se eu colocar uma outra mulher bonita, né, muito bonita, com um andar legal, aquele sapato, e ela com um sorriso e um andar macio. Eu induzo aquela emoção na emoção da pessoa que está aqui do outro lado aqui. Eu não programo a emoção, mas eu programo de forma a induzir uma emoção. Então, a gente vai sendo iludido, né, falsamente, a dizer que a emoção está sendo programada. Não é, então. O ser humano ainda tem a emoção a seu favor. O que a gente tem outra coisa a nosso favor, que a gente esquece, é o danado do livre-arbítrio. Eu só tenho o celular porque eu decidi tê-lo. Eu só tenho o computador que está na minha frente aqui porque eu decidi tê-lo. E eu faço as bobagens que eu quero fazer com o meu celular, ou com o meu computador, ou com qualquer coisa que eu quero fazer, quando eu decido. Então, a gente precisa também aprender a tomar decisão certa. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Eu posso dizer não, fechar o meu computador, não quero assistir. Meu celular, na hora de eu dormir, eu desligo meu celular. Eu só vou abri-lo na hora que eu vou começar meu trabalho. Alguém me liga, eu te liguei ontem às 8 horas da noite, você não atendeu. Eu não atendo o celular às 8 horas da noite. É decisão. O meu celular eu trabalho 80% pelo trabalho. Eu não tenho que ficar com ele aberto 8, 9 horas da noite para atender ligação telefônica. Não vou fazer isso, nem o WhatsApp. Então, se tem uma coisa urgente, as pessoas sabem como me achar, qual a urgência que tem. Mas eu faço isso. Tem gente, não, que fica 24 horas ligada. Acorda no meio da noite e responde celular, responde WhatsApp, responde Facebook. Então, é esse entusiasmo que eu acho, na minha opinião, eu acredito que a gente vai acabar com ela daqui a pouco. A gente vai ter moderação na utilização dessa tecnologia, que é fantástica. Veja uma coisa, como é que a gente conseguiu unir o mundo hoje, com todos os idiomas, com a cultura diversificada que tem na Terra inteira, com um aparelhinho? Olha que fantástico! Eu consigo falar com chinês sem saber mandarim. Eu consigo falar com alemão sem saber alemão. Eu consigo conversar com ele no telefone sem saber uma palavra em alemão, ou mandarim, ou francês, ou italiano, que seja. Não importa, eu consigo falar. Olha que trabalho a tecnologia nos deu para trabalho bom, né? Para que a gente possa unir a Terra em torno de si próprio. Então, não tem mais divisão da Europa com a América do Sul, ou com a América do Norte, ou com a Ásia. Não tem mais. Eu transito em todo o planeta com uma maquininha chamada celular. É fantástico a ideia. Por isso eu acredito que a nossa divindade, ela sabe exatamente o que está fazendo. Daqui a pouco a gente vai utilizar isso para a união, para a paz mundial, né? Ou mais que mundial, né? Planetária, através dessa tecnologia. Essa é a minha opinião. Portanto, a gente só está um pouco assustado agora. E tem que ficar mesmo. Mas utilizar
o danado do livre-arbítrio para tomar as decisões pessoais em prol do nosso crescimento espiritual. Ok? Todo mundo mudo, ninguém concordou com nada, né? Não, eu concordo sim, mas é que eu tinha lido essa pergunta de uma forma diferente, Custódio. Eu tinha lido pensando mais na reencarnação, pensando em tudo que a gente estudou sobre a persona, né? A personalidade que a gente tem, que a persona dos gregos era aquela máscara que você veste, que a cada encarnação você pode ter uma personalidade nova. Então, será que a gente não programa, quando a gente tem capacidade de planejar a nossa encarnação, com que família a gente vai encarnar, com que tipo de educação a gente vai ter, e se isso não vai influenciar no nosso conhecimento, nas nossas emoções, na forma que a gente foi criado, e criando, sempre buscando a melhora desse espírito, né, numa nova personalidade daquela encarnação. Isso, para mim, eu pensei, isso pode ser um tipo de uma programação que a gente mesmo faz para a nossa encarnação, né? Nesse caso, ele não está falando disso, ele está falando da inteligência artificial agora, mesmo. O dano, diferente. O dano que isso pode causar ou o benefício que isso pode causar, né? No nosso caso, nós estamos discutindo exatamente isso. Neste momento, parece que o dano ainda é grande, mas o bem que isso causa também, né? Causa um bem fantástico, a gente nem às vezes deixa de lado. É ruim isso, é ruim aquilo. O ruim você pode desligar, você pode desconectar, você pode alterar tua vida. Um exemplo eu tenho na minha casa aqui aquele aparelhinho da Alexa, né, da Amazon. É divertidíssimo aquele aparelhinho. Vocês conhecem? Conhecem, né? Sabe como é? Não? É a mesma coisa do Google. Quando você pede para o Google, e pede alguma coisa, ele vai buscar na informação. A Amazon tem um aparelhinho que é o Echo, né? É o Echo, que ele tem o nome de Alexa. Então, quando eu quero falar com ele, é um aparelhinho redondinho, pequenininho, parece um queijo pequenininho, né? Está ligado na internet, está ligado na tomada. Então, quando eu chego em casa, eu falo para Alexa, toque música, Alexa, procure para mim. Tal. Ela está falando, vocês estão ouvindo? Ela já me obedeceu daqui. Não estou falando com ela, mas ela já me obedeceu. Então, basta eu falar a palavra Alexa, ela pede um comando. Alexa, desligue. Fica quieta, Alexa. Cala a boca. Né? Cala a boca. Ela fica falando. E aí eu peço para ela, por exemplo, quero o significado da palavra tal. Ela vai buscar o significado. Alexa, como está o tempo em São Paulo? Vai buscar o tempo em São Paulo. Como está o tempo lá no Arizona, nos Estados Unidos? Ela vai buscar. Quanto custa tal aparelho em tal lugar? Ela vai buscar. Mas ela compra, ela está ligada na Amazon. Eu falo assim, eu estou querendo comprar um computador. Ela me dá todos os computadores que tem na Amazon, com marca, e os modelos, e se eu falar assim, compre e tal, ela já tem meu cartão de crédito na Amazon, ela compra e chega sem eu fazer nada, absolutamente nada. Isso é inteligência artificial dentro de casa, absurda. Minha mulher faz isso também, viu, Custódio? Faz, né? Não chama Alexa. Não chama. E nem precisa de comando. Beleza. Carlos? Não precisa nem de comando, né? Não precisa. Não precisa. Bom, está mais avançado do que a Alexa. Então, a gente tem que ficar assim. Qual é a prevenção minha? Por exemplo, tirar o cartão de crédito da Amazon. Não vou colocar ou deixar o número lá. Mesmo que alguém tente comprar, apesar que ela reconhece voz, né? Ela não, se alguém mais tentar comprar, ela, pelo reconhecimento de voz, ela não deixa comprar. Só eu compro. Tem um programa desses aí também que tranca a casa, acende as luzes, né? É o mesmo. Liga a televisão, chama o canal, busca programa, fecha a porta, acende luz, faz o diabo. Tem uma piadinha na internet de um desse aí, tipo aí, que o cara que fica com afônico, sei lá o que, ele fica preso do lado de fora porque ele não consegue fazer a Alexa abrir. Alexa, é verdade também, é verdade. É interessante que ele por exemplo, eu tenho minha filha que tem um desse na casa dela,
nós nos falamos pela Alexa. Ela liga, ela fala, ligar para o vovô. Vem a ligação aqui, a Alexa grita, olha, tem a ligação do só neto. Aí eu falo com ela aqui e nós falamos sem qualquer aparelho na mão entre nós através da Alexa. Uma facilidade fantástica, né? Dá para usar isso para o mal? Claro que dá. Dá para fazer maldades com isso aí? Claro que dá. Depende do usuário. Depende agora do usuário. Se eu utilizar isso de uma forma contenciosa, né, sabendo efetivamente o que eu estou fazendo, não vejo problema nenhum, né? Só tecnologia a meu favor. Se eu quiser usar isso com malandragem, com sacanagem, com bobagens, eu utilizo. Cabe a mim. Cabe a cada um de nós fazermos as bobagens que nos cabem. Não cabe a nós, evidentemente, nenhum de nós aqui vamos fazer. Mas é possível fazer as bobagens. Ok? Vamos lá, então. A introdução. O Carlos, você conseguiu? Legal. Legal. Quem pode ler para nós? A gente vai fazer do mesmo jeito. Vamos ler um trechinho e depois a gente desliga e discute um pouquinho. Posso ler, professor, a introdução? Por favor, Maria. Vamos lá. Este capítulo tem por objetivo, após o que foi visto nos 2 anteriores, a análise e a reflexão sobre a existência do espírito e do mundo espiritual. Ele tem por finalidade também uma investigação do poder da decisão e consequente despertamento da vontade em realizar o decidido. Podemos admitir que o homem seja essencialmente matéria, ou que ele seja dual, matéria e espírito, ou corpo e alma, portanto, materialista ou espiritualista. Estatísticas demonstram que a imensa maioria dos homens é espiritualista. Muitos seguem uma religião que aceita a existência da alma. Pretende-se demonstrar por um processo intuitivo e intelectivo a existência do espírito. Diferente das demais religiões, é dentro de um processo observacional que a doutrina espírita afirma a existência do espírito. Os capítulos anteriores deixam claras que não foram os fatos que vieram confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio para explicar os fatos. Como consequência, o espiritismo é resultado de observações e, simultaneamente, de revelações. Com esse foco, nos questionamos se é suficiente a tradição religiosa para admitir que somos constituídos de corpo e alma, ou se a comprovação observacional nos auxilia nesse entendimento. Muito bom. Então, nas os 2 capítulos anteriores, nós vimos os fenômenos cientificamente inexplicáveis, né? até certo ponto inexplicáveis, e depois os efeitos físicos, ou a materialização. Aqui, neste capítulo, a ideia é a gente conseguir fazer a comprovação, cada um para si próprio, não provar para o outro, mas provar para você mesmo, a existência do espírito. Não é muito difícil entre nós, uma vez que nós já estamos dentro da doutrina espírita. E seria um pouco mais difícil se essa comunidade que nós estamos falando aqui não fosse espírita, fosse evangélica, por exemplo, né? Aí era um pouco mais difícil. Então, esse capítulo é bem mais tranquilo de nós trabalharmos a existência do espírito. De qualquer forma, a ideia de nós, cada vez que nós falarmos de espíritos, relembrar, pelo menos, como é que eu trabalho a existência, trabalho a verdade da existência do espírito. Como é que eu comprovo a existência do espírito quando eu falo dele, né? E como é que ele age em mim? Como eu devo agir quando eu sei que ele está agindo em mim, né? Efetivamente, ou seja, da existência dele, da dualidade, matéria e espírito. Como é que isso trabalha?
né, em nós. Então, é interessante a gente brincar um pouquinho com essas informações. Essa nós vamos tentar, então, ao longo dessa leitura aqui e desse bate-papo entre nós, entender um pouquinho mais ou relembrar daquilo que nós já sabemos com relação à existência do espírito. Vamos lá, então. Vamos ler o 3.2, saindo do senso comum. Um voluntário, por gentileza. Só um? Ou uma? Eu leio. Saindo do senso comum. Deixando o aspecto religioso ou teológico de lado, partimos para uma investigação filosófica e até científica em torno do assunto da dualidade corpo-alma. Grandes pensadores e filósofos como Sócrates, Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz e Bergson vêm confirmar a existência de um ser pensante junto ao corpo, tendo, porém, como objetivo o entendimento dos fenômenos apresentados nas aulas anteriores, vamos prosseguir nessa investigação filosófica. Legal. Então, vamos deixar de lado o senso comum e vamos trabalhar, então, filosoficamente, na investigação da dualidade corpo e alma. Essa é a ideia. E deixar também de lado alguns mitos, né, que a gente traz, muitas vezes, de outras religiões. Não sei se é o caso aqui, mas às vezes a gente sai de uma determinada religião, de uma determinada doutrina, e a gente carrega junto com a gente alguns mitos. A gente tem que eliminar isso, quer dizer, sair do senso comum e partir para uma investigação filosófica e científica. Quando a gente fala científica, a gente trabalha muito mais com lógica, com a razão, né? Muito mais dentro daquilo que você pode determinar para você uma maneira racional de compreensão. Fica fácil disso. Aí, para você explicar para alguém por que eu sou um ser dual, né, matéria e espírito, fica muito mais fácil. Se um dos dois não existir, o outro não existe, né? Precisa que, aqui na Terra, que a dualidade exista, ou seja, o espírito mais a matéria. Se um dos dois não existir, não tem esse corpo, não tem esse ser falante que está aqui. Não tem. Só tem o ser falante se existir a dualidade corpo-matéria. Desculpa. Matéria e espírito. Vamos lá para funções cerebrais que falam a favor da existência de um espírito. Vamos entrar, então, na investigação aqui. Por gentileza, mais um voluntário. Posso ler. Vamos lá. Funções cerebrais que falam a favor da existência de um espírito. A capacidade de amar e de odiar são argumentos fortes na demonstração da existência da alma. A mãe é capaz de amar seu filho criminoso e dar por ele a própria vida. Por outro lado, pais e filhos são capazes de se odiar até as últimas consequências. A neurologia não consegue definir o porquê de nossas escolhas ou nossas decisões no dia a dia. Um amigo que não vemos há anos está fisicamente modificado pelo envelhecimento, mas será sempre visto como o mesmo indivíduo pela nossa mente. Não ocorre na mente uma simples percepção de estímulos, mas uma interpretação subjetiva do que se percebeu. Cada objeto que nos atinge nos impressiona, não só pelo que transmite os sentidos, mas também pelo que nos provoca na mente ao despertar imagens e ideias. Essa complexidade de funções justificam por si só a visão dualista, reconhecendo-nos como seres compostos de corpo e alma. Legal, legal. Eu preciso que vocês concordem ou não concordem com isso. Eu preciso. Então, eu vou repetir aqui. A capacidade de amar e odiar são argumentos fortes de demonstração da existência da alma.
Na opinião de vocês, isso é verdade? A gente pode dizer que amar e odiar é um argumento forte para demonstrar a existência da alma, ou isso poderia ser um processo químico, bioquímico, em que nós possamos ou poderemos odiar e amar sem a existência de um ser externo ao corpo? O que vocês acham? Eu acho difícil, né? Porque a questão da dualidade, um não existe sem o outro. Penso. Então, mas essa imagine... questão desculpa, Custódio. Pois não, pode falar. Essa questão que o Custódio está colocando é a questão da própria consciência que a gente falou no início, né? Por exemplo, uma nuvem, lembra que eu falei do Harari? Uma nuvem, quando está muito carregada, ela não fala assim, eu estou me sentindo chuvosa hoje, porque ela não tem essa consciência. Por exemplo, alguns animais, eles não têm essa capacidade. Então, por exemplo, eu tenho as sinapses que acontecem lá no meu cérebro, mas existe uma consciência que faz uma análise de tudo isso e, baseada em tudo isso, ela vai dizer assim, olha, eu estou amando... Então, porque, assim, o que faz com que eu ame uma pessoa? Vamos tentar pegar, Custódio, esse caso de amor, paixão. A gente teve até uma aula sobre isso. Então, de repente, você olhou lá para aquela determinada pessoa e, pumba, estou apaixonado. Então, isso... E, às vezes, tem uma outra pessoa do lado dela que é mais bonita, mais inteligente, mas não foi ela que você gostou da outra. Não tem umas coisas que acontecem assim, eu não sei se por esse caminho, né? E aí você tem uma consciência que rege isso e que junta todas essas sensações e percepções e consegue chegar num determinado raciocínio. Então, quando você pega esses caras aqui, Leibniz, Bergson, que o Bergson falava muito das intuições, né? Do homem intuitivo, né? O Spinoza vai falar muito sobre isso. Platão, né? Mundo das ideias e o mundo sensível. Então, esses caras, eles estão muito sintonizados com isso. Então, o que seria? Então, eu tenho aqui um espírito, e aí as sinapses são como as coisas acontecem no cérebro, mas eu tenho uma vontade por trás. Eu acho que teve um tópico antes aqui que falou, né? Existe uma vontade por trás que faz aquilo. Né? Quando você chega num restaurante e o cara pergunta, você quer tomar o quê? Você fala, quer tomar uma coca. Você não teve tempo para pensar naquilo, teoricamente falando, que foi muito rápido. Mas pode ver que aquilo lá já está pronto no seu inconsciente, muitas vezes, e vem aquilo. Então, ali pode ser algo até do seu próprio inconsciente, porque é uma decisão simples. Agora, outras coisas vão envolver, sim, uma consciência. Não sei se é por aí, Custódio, que você... Então, como é que eu decido? Exatamente isso, né? Como é que eu decido amar ou odiar alguma coisa? E aqui ele dá o exemplo da mãe que pode amar um filho que é um assassino, pode ser um criminoso com alta periculosidade, que a mãe não enxerga este outro lado e ela enxerga o lado materno, né? Aquela coisa do filho que é o amor que ela vai determinar nisso. Ela te deu um exemplo aqui. O outro, alguns pais que odeiam, né? Pai e filho, que se odeiam entre si. Então, existem as duas possibilidades. Como é que se dá esta coisa, né? Essa coisa se dá bioquímica, né? Ou seja, nosso cérebro tem uma reação química por algum motivo qualquer, e isso faz com que você tenha uma reação de vontade de amar ou de odiar. Ou alguma coisa que externamente a você te orienta, ou não só orienta, mas te dá a possibilidade de criar vontades, né? Lembrando que nós temos livre-arbítrio. Mas, de qualquer forma, você toma decisões em função de sentimentos, né? De alguma coisa não palpável, que não é que está dentro da sua vontade, mas não de forma química ou não de forma física. Alguma coisa que é de sentimento mesmo. Você sente aquilo, efetivamente. Não dá para explicar amor, né? Se alguém falar assim, eu vou explicar como é que eu amo. O que é o amor? É muito difícil, porque
porque não é palpável. Então, não, sabe o que é que você pode, né, sonhar à vontade, mas você não explica o que é amor. Então, como é que a gente chega nesse dilema de amar ou odiar, né? Aquela coisa do oposto. E aí é isto que é interessante a gente pensar bem nisso. Isso faz uma diferença na nossa vida, né? Muito, muito grande, até na tomada de decisão ao longo da nossa vida. Por que eu tenho que odiar alguém? Ou por que eu odeio algumas coisas ou algumas pessoas, né? Por que eu tenho ódio? Se eu conseguir compreender isto, provavelmente eu posso transformar isso em alguma coisa benéfica para mim, porque odiar só traz malefício. A gente sabe disso, né? O corpo, inclusive, adoece com os malefícios que a gente vai criando em si. Então, a gente não precisa de malefício nenhum, a gente precisa de benefício. E o benefício vem com o amor. Então, esse aprendizado que eu preciso ter de como se dá o amor ou como se dá o ódio, é interessante a gente criar aqui uma discussão entre nós, para que a gente possa aprender efetivamente. Por isso a pergunta, como é que a gente ama e como é que a gente odeia? E qual é o processo que se dá aí? E se a gente entender o processo, como é que eu posso aprimorar esse processo para que eu elimine algo que me faça mal? Ok? Se a gente não conseguir aqui, é interessante que a gente vá dormir pensando nisso, né? Porque a gente saia efetivamente curioso. E a filosofia exatamente está aí. Ela tenta, de alguma forma, provocar a curiosidade em cada um de nós, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, naquilo que é um pensamento como um todo de todos, né? Um pouquinho de cada um, para que a gente volte e fale, nossa, eu preciso trabalhar isso em mim. Se eu trabalhar bem isso em mim, eu consigo mudar alguma coisa no mundo, efetivamente. E esse mundo que eu estou dizendo é um mundo que está no meu entorno aqui ou que está muito mais longe de mim. Então, depende daquilo que eu vou criar. Mas eu preciso tomar decisões acertadas, assertivas. Muita coisa depende de mim. Depende das minhas ações, das minhas atitudes. Então, a pergunta é, a capacidade de amar e odiar são argumentos fortes na demonstração da existência da alma. Isto é vero em cada um de nós? Todos pensam desta forma? Ou tem alguém que fala assim, não, eu odeio porque minha cabeça diz que é para me odiar, porque o cara me deu um tapa na cabeça. Um tapa me faz odiar a pessoa. Querendo falar. Posso falar? Vai lá, fala, Marina. Então, a gente que acredita em Deus, a gente que estuda aqui, a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí a gente tem que aprender a nos amar. E como é que a gente aprende a nos amar? A gente tem que se conhecer, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que fazer essa reforma íntima. Então, assim, a gente tem que aprender conhecimento. Então, assim, a gente estuda muito, tenta se conhecer, né? Fazer todo esse exercício, tenta se melhorar, tarará, tudo. Porque também, se a gente não tem esse amor, a gente não consegue amar o próximo. Mas aí eu vejo também que tem muita gente que fala que não acredita em Deus, mas parece que é muito próximo, entendeu? Faz caridade, também tem gente que faz caridade, mas parece que também não se ama. Então, assim, eu acho isso muito complexo o negócio. E também os vários tipos de amor, né, também, que já foram, a gente já discutiu, né, bastante aqui também. Então, assim, o melhor jeito de amar, assim, teria que ser como Cristo ama, né? Como Cristo, como Deus nos ama. A gente teria que aprender esse tipo de amor, né? Que é muito difícil. Se existe ainda pai que não ama filho, filho que não ama mãe, né? Essas relações de família, como é que vai amar? Mas a questão, Marina, é que o que determina isso? São as sinapses do cérebro ou existe um espírito por trás? Então, porque se fosse só as sinapses, a gente não conseguiria explicar isso, né?
Então, por isso que a gente que está aqui fica assim, para nós existe espírito, existe Deus, fica mais confortável, né, eu acho, de entender isso. Você pega, por exemplo, um passarinho, o passarinho ele comeu peixe, e se você deixar lá um filé mignon, ele morre de fome ao lado do filé mignon, porque ele comeu peixe. E se o gato comer seu peixe, você não pode brigar, fala, puxa, você me decepcionou, porque eu nunca imaginei, você sabe que você é um meu gato de estimação, como você comeu esse peixinho? Entendeu? Você me causou uma decepção imensa. Não dá, porque ele segue o instinto. O ser humano, não. O ser humano ele é capaz de raciocinar, de pensar, né? Então, não são só aquelas sinapses do cérebro, porque senão a gente seria meio... né? Então, o que faz com que a gente tome as decisões? Né? Não é isso, Custódio? Isso mesmo. Então, é essa consciência, né? Então, uns vão chamar de espírito, outros vão chamar de alma, dependendo lá da concepção filosófica. Né? Então, quando a gente chama isso que existe uma consciência por trás, e essa consciência, por exemplo, eu poderia chegar para um cara que é pedófilo e falar assim, não, isso é um distúrbio nos neurônios dele que fez com que ele fizesse isso. Mas eu não faço isso. Eu pego esse cara e fico muito revoltado com aquilo que ele fez. Entendeu? Se fossem só os neurônios, eu poderia dizer, não, é fruto dessas sinapses que estão com algum problema na mente dele. Não, não. A gente fica bravo com ele, não fica? E ele vai para a justiça. Então, por quê? Porque existe uma consciência que poderia, talvez, ter feito uma mudança ali. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, fica mais difícil de explicação. Quando, é assim, não é tão difícil de explicar, até o Carlos deu um exemplo que eu vou utilizar aqui. Os animais, eles usam o instinto, puramente o instinto. Então, ele sabe, o passarinho come alpiste, né? O gato come o peixe, o coelho come só vegetal, só a grama lá, só o ladinho lá. Ele sabe exatamente. Se colocar um filé mignon para o coelho, ele vai morrer de fome. Ele não consegue. Porque ele está programado para aquilo. Ele é programado para comer aquilo. O passarinho está programado para comer aquilo. Isso é instinto. Então, essa programação fica dura. Se a gente tivesse o mesmo instinto dentro de nós, só o instinto, a gente seria também programado. Então, é fácil de você explicar. Por que eu odeio? Por que um cachorro... a gente chama de ódio, mas, na realidade, ele não gosta de determinadas pessoas. Porque, certamente, essa pessoa o maltratou em algum lugar. Né? Ele olha para a pessoa e fala, esse cara me maltrata, me chutou. Ele marca aquela coisa. Isso é um instinto de preservação da vida. É pura e simplesmente isso. E aí diz assim, o instinto é infalível, porque ele é programado. A consciência é falível. O livre-arbítrio é falível, porque usa de uma razão que nem sempre te dá a certeza daquilo que você vai fazer. Então, por isso que nós erramos. Nosso modo operantes é um modo operantes de consciência, de razão, de lógica, junto com o livre-arbítrio que nos dá a diretriz. Tomamos decisões acertadas ou não? Tomamos decisões. Não tem o instinto, nós temos o instinto, e quando usamos o instinto, ele é infalível, ele nos dá a certeza. Mas nós usamos muito mais a consciência, a razão, do que o instinto. Isso é nosso. Claro, nós temos que fazer isso mesmo. Em determinados momentos, a gente até sabe instintivamente que deveria fazer aquilo, mas tomamos decisão para fazer coisas diferentes. Se usássemos, talvez, um pouco mais o instinto em algumas situações, a gente teria incorreria em menor quantidade de erros. Lembrando, o instinto é infalível. A razão e a consciência de tomar decisão lógica é falível. Há uma diferença. Porque nós temos alguém, né? Vamos chamar alguém ou alguma coisa, que está junto de nós, nos auxiliando nisso. Não é somente o nosso cérebro, senão nós seríamos
o nosso cérebro, o cérebro de um animal, que trabalha efetivamente pelo instinto e não toma decisão. Nasceu gato há milhões de anos e continua gato até hoje. Ele é gato a vida inteira. O ser humano nasceu há alguns milhões de anos e, embora seja ser humano, ele está num crescimento não só espiritual, como material, muito forte, muito além de um gato, de um cachorro, de um animal qualquer que a gente possa pensar. Então, este crescimento advém de algo pensante, de algo maior do que o instinto. Para mim, a prova da existência do espírito está neste ponto da consciência de tomada de ação, quando eu tenho que tomar ação e eu tenho, além do instinto, a minha consciência ao meu redor para tomar essa decisão. E aqui, então, a pergunta aqui, vou ficar um pouquinho aqui, porque esse aqui é muito interessante, embora tenha o próximo item que também fala em tomada de decisão, né? Muito interessante. Mas aqui é assim. E aí? Vamos voltar no item, a capacidade de amar e de odiar. Ok, a capacidade de amar, eu posso dizer que é fácil de aprender, né? De como é que eu amo, que a coisa é boa e tal. Mas quando eu tenho a capacidade de odiar também, o que me leva a odiar? Então, ok, se eu conseguir entender o que me leva a odiar, eu posso trabalhar esse ponto junto com o espírito, efetivamente, na realidade, com o espírito, com as minhas atitudes, com as minhas ações, para que eu reverta esta condição de capacidade de odiar para uma capacidade, talvez não de amar efetivamente, mas de não odiar. Diminuir, abafar o fato de ódio, né? Ou seja, não vou para os dois extremos. Talvez eu possa dizer assim, eu gosto menos disso e gosto mais daquilo. Gostar menos não é odiar, né? É você colocar, eu chamo de distância segura, né? Quando alguma coisa te faz mal, você se afasta levemente. E não o ódio. O ódio, você prolonga a sua distância da coisa que te faz mal. Eu acredito assim, a gente precisava, de alguma forma, aprender a amar mais do que odiar. E odiar, eliminar essa palavra odiar e falar assim, eu gosto menos e eu preciso trabalhar isso em mim para que eu possa ser um ser, ou tornar um ser mais, no mínimo, mais elegante, né? O espírito, né? E olhar para as pessoas e falar assim, eu amo do meu jeito, mas eu não odeio. Aquela pessoa te fez mal, é o problema dela, não é meu. Eu me amo e eu a amo de uma forma diferenciada, mas eu não a odeio. Ok? Então, essa coisa de capacidade de amar e de odiar, os dois pontos, para mim é perigoso. A gente não pode deixar que isso nos remeta a uma normalidade. Não é normal. Embora a gente esteja num processo de evolução, mas não pode tornar normal, principalmente para esse grupo que está aqui trabalhando a filosofia, né? A gente precisa dar uma volta por cima, em cima disso. Vamos ler o próximo capítulo, que é interessante, que chama A Vontade e o Poder de Decisão. Talvez ajude a gente a elucidar isto. Alguém? Alguém pode ajudar aí? Vamos lá, eu leio para vocês. A vontade e o poder de decisão. Em paralelo a esse aspecto intuitivo de corpo e alma, façamos uma apreciação de caráter científico e experimental. Procedamos da seguinte forma. Carlos, Oi. Carlos, então, eu queria uma gentileza sua. Eu gostaria que todos fizessem esse exercício junto. Então, o Carlos vai ler lá, coloque as duas... Faça isso, por favor, para a gente experimentar esta experiência. Para a gente, lá no fim, entender qual é o motivo da experiência. Então, é lá. Carlos, por gentileza. Um item, depois o outro, depois o outro, vagarosamente. Então, vamos lá que eu vou fazer também, hein? Coloque as duas mãos sobre uma mesa. Okay. Movimente a mão direita para a direita. Movimente a mão esquerda para a esquerda.
Movimente as duas simultaneamente para a posição original. Movimente um polegar, o outro. Decida por um movimento qualquer com uma das mãos. Decida pelo movimento de um dos seus 10 dedos. No interior de nosso cérebro, física ou biologicamente, ocorrem disparos elétricos e reações químicas. A vontade e a decisão na experiência acima são oriundas de fenômenos físico-químicos que ocorrem no nosso cérebro ou seriam oriundos de algo fora da matéria. Se admitirmos que o movimento das mãos e dedos tem origem nas reações químicas ou nos disparos elétricos neuronais do cérebro, concluímos que o efeito, a decisão, está sujeita ao resultado de um fenômeno químico ou físico, que seria sua causa. Em outras palavras, o fenômeno químico ou elétrico, que no caso é aleatório, rege a nossa decisão. Nesse caso, estaremos invertendo a ordem natural, onde o fenômeno deixa de ser efeito para ser causa. Em outras palavras, essas reações químicas e disparos elétricos são as causas dos movimentos das mãos. Como causa, entendemos como sendo a causa primeira de nosso movimento. A realização ou não desse movimento depende de quê? Da aleatoriedade do disparo elétrico. Podemos concluir que esse fenômeno tem a atuação de uma vontade, ou seja, algo externo ao processo físico. O movimento não tendo origem primeira no disparo elétrico, temos que admitir sua origem externa ao corpo físico, ou seja, sua origem está fora do corpo. Legal, legal. Olha que brincadeira legal esta. Quando nós colocamos as duas mãos sobre a mesa, e o Carlos foi falando, pega a mão direita e vira para a direita. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para todos. Todos ouviram isto. Por livre-arbítrio, vocês pegou a mão direita e mandou para a direita, a esquerda para a esquerda, mexeu com o polegar. O Carlos foi dando ordem. Mas, em determinado momento, ele disse assim, faça o movimento com a mão. Você teve que decidir que movimento você ia fazer com a mão. Ok? Então, eu, por exemplo, fiz isso com a mão. Aqui baixinho para ninguém ver, fiz isso com a mão. Alguém deve ter feito qualquer outro movimento. Eu duvido que os movimentos tenham sido iguais para todo mundo. Cada um tomou uma decisão qualquer para fazer esse movimento com a mão. Igual quando ele falou assim, mexa um dos dedos da mão. Ele não falou nem esquerda, nem direita, e nem falou qual dedo. Eu tive que olhar para a mão e tomar uma decisão. Ele não é mais uma ordem que ele deu de qual dedo. Ele falou, mexa qualquer um dos dedos. Eu tinha 10. E eu tive que rapidamente falar assim, mexa o indicador. E eu mexi o indicador aqui. Provavelmente outro mexeu o minguinho, outro mexeu isso, outro mexeu aquilo, e cada um mexeu. Então, essa ordem, essa decisão que eu tive de fazer esses movimentos, não é uma decisão cerebral só, embora eu precisasse de um comando externo, né? Então, o Carlos serviu como se fosse para nós um espírito, quando ele falou, mexa a mão direita para a direita. Precisa de uma ordem. Essa ordem é uma ordem externa que vem, né? E eu tomo decisão de obedecê-la ou não, mas é uma ordem. E, quimicamente, o meu processo químico, é claro que agora é um processo científico, ela vai fazer com que eu faça um movimento a partir do cérebro. Isso, movimento é mecânico, químico-mecânico, né? Químico no cérebro e mecânico no movimento que eu tenho que fazer. Mas a ordem, né? A lógica de como fazer isso é alguma coisa externa. Porque se você pedir para um cachorro fazer isso, pegue as tuas patas, põe na mesa, mexa para a direita, mexa para a esquerda, ele não vai fazer. Ele só sabe do instinto. Ele só vai mexer a pata quando
lhe convier por instinto, por instinto. Por instinto, ele toma a decisão química, né? E vem fazer a coisa que tem que fazer. Só. É muito mais mecânico do que simplesmente uma consciência externa. Algo externo que nos acolhe, né? Ou que nos auxilia nestes movimentos ou nessas decisões. Esse exercício é muito legal. Eu gosto muito mais dos 2 últimos itens, quando eu faço o outro tomar a decisão daquilo que ele vai fazer. Isso muda o aspecto do que faça assim com a mão. Faça assim com a mão. Eu faço assim com a mão. Agora, faça qualquer movimento com a mão. Qualquer movimento. Fica só com você e a mão, né? Eu tomo decisão. E aí ele diz aqui embaixo exatamente essa a conclusão é muito, muito, muito boa, né? O movimento não tendo origem primeira no disparo elétrico, temos que admitir sua origem externa ao corpo físico, ou seja, sua origem está fora do corpo. Ou seja, nós temos realmente um ser, né, nós chamamos de ser espiritual, que está fazendo com que esta ordem atue. Esse movimento efetivamente aconteça a partir de um ser que está externo a nós. Isso comprova, pelo menos no nosso raciocínio, e a gente tem que trabalhar isso dentro do nosso raciocínio, de que existe um espírito efetivamente junto ao nosso corpo. Nós trabalhamos com a dualidade corpo e espírito. Alguém? Não? Posso fazer uma pergunta? Claro. O espírito externo a nós não é o nosso anjo da guarda? Então, quando a gente fala em externo... meu espírito interno, eu não tenho meu espírito interno? Então, o espírito ele não mora dentro do corpo, né? A gente diz que o espírito não mora dentro do corpo. Ele atua de forma externa ao corpo através do perispírito. Então, ele é um ser que está externo ao corpo. Ele não está introduzido dentro do corpo. Embora, quando eu falo externo, é no sentido próximo, né? Ele está grudadinho, está pertinho, está ligado, mas não está dentro do corpo. É isso que você perguntou? Não, eu não estou falando externo longe, né? 2 quilômetros. Embora não tenha problema. Porque o meu anjo da guarda ele fica pertinho de mim também, não fica? Claro, também. Então, não está tomado como perispírito. O anjo da guarda não está ligado a você. O espírito está ligado a você. Externamente, sim, mas está ligado a você. Ele está conectado a você. É como se fosse uma sim, tomada na parede, né? Esse é o espírito. O anjo da guarda, não. Ele não está ligado a você. Ele está próximo de você e ele te ajuda, te auxilia nas coisas que ele pode. E naquilo que você também toma a decisão junto com ele. Ele fala, não vire para a direita que você pode dar encrenca aí. Você vai virar para a direita ou não, mas ele te deu a dica. Um exemplo, né? Ele te auxilia, mas ele não toma a decisão por você. Pois não. Quem falou? Custódio, eu estou entendendo, então, que quem está fazendo a pergunta para o custódio agora não é minha boca, não é meu cérebro, é o meu espírito. Exatamente. Certo? Aí separa, ele está falando do nosso próprio espírito, que é quem conduz as nossas ações, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. Isso e, mesmo. Aí, quando ele... Só para ver se eu entendi. E aí, quando ele dá essa ordem para o meu corpo, para o meu cérebro, aí são feitas as sinapses, né? Onde as atitudes são feitas. Então, às vezes, eu tomo, às vezes, a causa pelo efeito, né? Então, na verdade, eu estou aqui dando as ordens e a maneira como o meu cérebro faz é essa maneira que a gente entende aí, mas que não é ela a causa do negócio, né? Senão não teria muito sentido, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, o espírito é realmente a nossa consciência de tomada de decisão, de falar, né? Lembra para a gente ficar bem claro, é assim, né? Eu falei no começo, mas é bem clarinho assim. O corpo não tem sentido nenhum sozinho. Falando aqui da Terra, ok? Aqui, terráqueo, seres terráqueos. Só o corpo não tem sentido nenhum, não serve para nada esse corpo que eu estou aqui.
nem o espírito sozinho. Ok? Mas o junto torna um ser que pensa, que nós somos, na realidade, como corpo, Nossa, perdi a palavra. Corpo é uma espécie de médium ou do espírito? Não, eu quero dizer que nós somos... não é uma marionete, mas é quase, né? No sentido de o espírito trabalha, o espírito precisa... Instrumento, a palavra é isso. Obrigado, Gisele. Nossa, obrigado. Nós somos o instrumento do espírito. Na doutrina espírita, a gente fala a todo momento, eu sou o instrumento do espírito. Então, nós somos efetivamente o instrumento. Então, só instrumento não serve para nada. Absolutamente nada. Tanto que quando o espírito resolve ir embora, o nosso caminho é outro. Por outro lado, só o espírito aqui não faz absolutamente nada. Tanto que, para fazer comunicação mediúnica, é preciso de ter um corpo. Não é isso? Não existe comunicação espiritual aqui sem que haja um corpo. Existem os efeitos físicos, mas aí é outra história. É outra história, né? Existe um termo, Custódio, que as pessoas, que no meio se usa muito, o veículo físico, né? Veículo físico. Veículo também. físico, corpo. Também. Também. Precisa da matéria de qualquer forma, certo? Precisa da matéria. O espírito não fala, então nós precisamos do instrumento falador nosso aqui. Ele precisa do instrumento falador para ele falar aquilo que ele precisa. O espírito está fazendo comunicação fora dele, né, lá do plano espiritual para cá. Então, este corpo é necessário, mas só ele não serve para nada. Se o espírito resolver pular fora, adeus. Tira da tomada, igual tirar da tomada. Igual tirar da tomada, mesma coisa. Tirar da tomada, a gente se encontra lá em cima, né? É ruim isso. Ou lá embaixo. Não, lá em cima. Vamos ser otimistas. É lá em cima. É lá em cima. A gente não vai se ver nunca mais, professor Carlos. Então, vai sim, vai sim. Bom, no caso dele, né? Mas é que é tão óbvio, né? Parece que é tão óbvio, porque a gente estuda tanto, a gente lê tanto, a gente fala tanto, que quando começa a detalhar, né? Porque está detalhando. O movimento que pensa, né, que é o espírito, na verdade, né, que vai te dar esse comando. Mas é claro, é muito claro, parece, não é? O difícil é conseguir, vamos dizer assim, explicar isso para uma pessoa extremamente materialista. Isso muito difícil, muito difícil. Mas deixa, vocês já tiveram alguma experiência aqui tem algumas leituras que eu andei fazendo por aqui, que chama assim de experiência quase morte, né? O EQM, o famoso EQM. Tem muita literatura sobre o EQM. Experiência quase morte. Pessoas que foram para hospitais, que estão no UTI, que estão assim, na pererecando mesmo, da saída do espírito, o espírito está quase caído fora, e depois ela volta e conta o que aconteceu. O relato dessas pessoas é muito importante para que a ciência consiga realmente entrelaçar as informações. Mas eu vou contar uma história que aconteceu comigo, né? Que eu achei muito estranho. Depois fiquei pensando aqui, vou contar para vocês, mas eu fiquei assim atordoado um par de dias. Foi muito interessante, para mim foi muito interessante. Eu estava tomando um remédio que esses médicos danados, tipo Gisele, assim, né? É Gisele. Ela me deu um remédio que tem uma contraindicação pior do que a indicação, né? Quase todos os remédios são assim. Eu não lia, eu li, mas não dei muita atenção para as contraindicações do remédio. E uma das contraindicações do remédio era: vai te dar tontura. E vai abaixar a tua pressão e vai te dar tontura quando você baixar a cabeça, ou ficar de cócoras, tá? Em algum movimento que eu tenho aqui, fazer né? Vai me dar tontura. Eu não me atentei a isso. Não me preocupei com isso. Bom, tomei o danado do remédio, né? E fui para a geladeira, né? Claro, tem que ir para a geladeira, né?
E fiquei de cócoras, né, para pegar alguma coisa que estava na parte de baixo da geladeira. Então, fiquei um pouco mais do que alguns segundos, né, que a gente normalmente pega e sai. Não, eu fiquei lá buscando alguma coisa lá. Bom, eu só me lembro do seguinte, que eu fechei a geladeira e não lembro mais nada. Eu desmaiei. Eu desmaiei mesmo. Eu perdi os sentidos. Né? E fiquei estirado no chão. Eu desmaiei e me soltei, né? Claro, é assim que acontece com todo mundo que desmaia, né? Perdi o sentido. E estava eu e a Alcione em casa, né? Só que a Alcione estava na sala, eu estava na cozinha sozinho. E eu me vi no alto. Eu me vi de cima me olhando. Eu me enxerguei de cima, estirado no chão. E eu não conseguia fazer nenhum movimento. Claro, eu estava desmaiado. Foi alguns segundos, foi 30 segundos, 40 segundos, muito pouquinho, muito pouco. Mas eu consegui, eu me via, olhar para cima, eu me via olhando para mim. Assim, muito claramente, muito claramente. Aí, no momento, eu consegui emitir um som qualquer, a Alcione correu lá e me ajudou a levantar. Bom, aí me levantei, não aconteceu nada, foi tranquilo, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas essa sensação de eu me enxergar de cima, eu mesmo estar enxergando, eu me vi inerte no chão, caído, sem nenhum tipo de ação. E dá um desespero assim, você não consegue fazer nada, porque você enxerga você caído, sem qualquer tipo de ação, é desesperador naquele momento, naquele instante, e aí, você não... Bom, depois eu fiquei pensando, nossa, olha que sensação danada. Eu estava, então, espiritualmente, eu estava me enxergando, né, de cima. Significa que o meu espírito, de alguma forma, estava atuando em mim, mas externamente a mim. Estava externo ao corpo. Então, é uma sensação muito estranha, mas para mim, foi mais uma prova da dualidade corpo e alma. Para mim, efetivamente. Agora eu entendi porque o senhor tem uma Alexia. Para isso. Mas eu não conseguia gritar porque eu não conseguia falar. Se eu pudesse gritar, Alexia, me ajude. Eu já tive isso aí também. Será que a Alexia escuta espírito? Não sei, não, acho que não, porque o espírito não vai falar, né? Certamente eu vou ter que falar pelo espírito. Agora, o que vai acontecer é que se vier um espírito que falar com voz diferente da minha, provavelmente ela não vai atender, né? Então, ela vai identificar a voz e vai falar, eu não sei quem é você. Eu já tive então, também, e eu vi o relógio, eu vi o tempo que eu fiquei sem voltar. Por alguns minutos, assim, uns 5 ou 6 minutos. Olha. E então, aí eu também tive essa sensação de gritar e não conseguir. E o meu marido me acordou, porque eu também estava... Me acordou assim, ele ouviu e falou que eu fiquei um tempo, ele achava que era sonho, mas ele falou que eu estava imóvel também. Mas ele falou que ele teve a sensação de eu estar querendo respirar, assim, ofegante, né? Uhum. Conseguir. Então, essas experiências nos levam, quem passa por ela, né? Provavelmente alguém, ou mais pessoas tenham passado, nos leva a entender a história da dualidade espírito e corpo, né? Dá para a gente entender isso. Professor, tem as paralisias do sono, né? A gente se vê caindo do penhasco, a gente não consegue falar, a gente não consegue pedir socorro, a gente não consegue nada, né? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lá, vamos ler mais um pedacinho? O espírito. Eu posso ler. Então, vamos lá. Suzane, oi, tudo bem? Compartilhei errado aqui, está com outra janela aberta. Vamos lá. Ótimo. O espírito, é isso aí. O espírito. A decisão, a escolha, o arbítrio, a vontade
são a prova segura da existência de algo externo à matéria que comanda os movimentos. Esse algo tem uma série de características ou atributos, como pensar, cogitar, investigar, raciocinar e tomar decisões. A esse algo chamamos espírito. Qual a essência desse algo que chamamos espírito? Até o momento, conhecemos suas características, os seus atributos, mas nada que possa definir sua essência de modo que ela atue diretamente em nossos sentidos. Da mesma forma, de Deus, conhecemos seus atributos, conhecemos seus efeitos, as leis, mas desconhecemos sua essência. E mais, só podemos chegar a essa essência através da razão, do raciocínio, da lógica e do intelecto, contando assim com a investigação filosófica. Concluímos dessa forma que o espírito existe, apesar de desconhecermos sua essência. Conhecemos seus atributos: vontade, decisão, raciocínio, curiosidade, fé, pensamento, sentimento, memória e outros. Felipe, leia o 3.6 para nós, por favor. O Carlos, vamos pensar assim, isso. Vamos continuar. Dos dois é interessante. Simultaneidade corpo e espírito. A nossa investigação leva à próxima pergunta. O espírito vive somente enquanto o corpo estiver vivo ou continuará a viver após a morte do corpo físico? Apesar da atuação do espírito se fazer através do corpo enquanto esse existe, a razão não se opõe à hipótese do espírito sobreviver à morte do corpo físico, ou seja, independente do corpo. Os fenômenos estudados anteriormente seriam entendidos ao admitirmos a hipótese da sobrevivência do espírito. Os fenômenos deixariam de ser miraculosos ou demoníacos e passariam a ter uma explicação plausível. As revelações feitas a Kardec e as manifestações espirituais têm comprovar a indestrutibilidade do espírito. Perfeito. Legal. Então, vamos lá no espírito, né? Das nossas dificuldades como ser humano é entender exatamente isto, né? É que a gente não consegue entender a essência do espírito. Como nós somos seres materialistas, né? Já falei isso várias vezes, nós adoramos a matéria, nós somos seres sensitivos, no sentido de apalpar as coisas para compreendê-las, tanto que nós temos os 5 sentidos que nos fazem, são sensores excelentes para detectar coisas materiais, mas nós não temos sensibilidade para detectar coisas que não sejam matéria. É muito difícil isso. Então, a gente precisa de ter uma essência para entendê-la. Quando não tem a essência, ou não compreendemos a essência, fica muito difícil de nós termos a certeza. Então, como é que você compreende a existência do espírito? Ele fez uma analogia aqui com Deus, que é a mesma coisa, né? Deus também é um espírito e a gente não consegue entender a essência de Deus. A gente só consegue compreender Deus pelo intelecto. A gente só consegue entender o espírito da mesma forma, pelo intelecto. Essa é a única forma que você consegue fazer isso. Para facilitar a nossa vida com relação à compreensão do espírito, ou mesmo de Deus, um tem a ver com o outro, né? A gente precisa do intelecto e precisa usar uma ferramenta que nós já utilizamos aqui, que é a filosofia. Que a filosofia, ele nos induz a algumas provocações para que a gente possa utilizar o intelecto a fim de compreender o que é o espírito, o que é Deus. Então, é muito fácil quando eu pergunto, quem acredita em Deus? A grande maioria levanta a mão. O que é Deus? Aí todo mundo já abaixa a mão e fala, nossa, peraí. Como ele existe? Onde ele mora? Quem é? Como é que ele faz? Como é que ele atua em você? Pergunta, você começa, nossa, mas por que a gente não compreende ou não consegue responder essas perguntas? Porque nós ainda não estamos fortemente na compreensão intelectual
de Deus. A compreensão pelo intelecto de Deus, ou do Espírito. Se nós compreendemos Deus, nós compreendemos o Espírito. É muito fácil. Um dos dois, se eu compreender bem, eu compreendo o outro. Então, não importa qual dos dois você precisa compreender primeiro. Importa que compreenda. Ao fazer isto, eu tenho a facilidade de alguém perguntar para mim, e aí, o que é Deus? Eu saio disparando. Eu entendi, eu compreendi Deus sem compreender a essência dele. Não consigo, porque me falta ainda informações, né, para que eu possa chegar na essência de Deus, ou na essência do Espírito. Mas a gente consegue empreender que ele existe, por exemplo, com as informações que nós tivemos aí atrás, pelo intelecto. E o próximo item, falando da simultaneidade de corpo e espírito, nós já falamos disso muito, né? Exatamente porque o corpo, né, repetindo, o corpo sozinho não serve para nada, o espírito sozinho não serve para nada aqui na Terra. Aqui na Terra. Quando um dos dois resolve separar um do outro, né, o espírito do corpo, o corpo do espírito, desfaz-se este ser, o ser humano. Fica corpo de um lado e espírito do outro. O corpo falece, o corpo em si ele perde o sentido de existência, e o espírito sobrevive ao corpo. Vai embora, vai lá cuidar lá no plano espiritual, cuidar dos seus afazeres e retornar depois numa nova etapa. Uma nova etapa lá no plano espiritual, no alto, tá, Carlos? É lá em cima, no plano espiritual. Depois ele retorna para cá para continuar o seu aprendizado. É esse ciclo que acontece. Novamente vai utilizar uma outra ferramenta, né, um outro corpo, para que novamente retorne e reinicie o aprendizado da onde ele parou até aqui. Por isso nós temos que continuar o nosso aprendizado para que a gente saia daqui bem e volte bem como nós saímos daqui, né, num processo de crescimento espiritual. Eu queria pedir uma orientação, acho que é até uma orientação para vocês. Eu perdi um tio, meu tio desencarnou domingo. E eu não fui ver, não fui no velório, nada, no enterro. Eu vou amanhã e talvez eu vá. Eu vou ver minha mãe também e tal. E a minha prima, que é filha do meu tio, eles são evangélicos. Ela é evangélica, carregou filha, carregou irmã, e não acredita, né? Eu nunca falei para ela que assim, a gente conversa e tal, mas eu não falei para ela que eu sou espírita. Né? Mas eu falei com ela pelo telefone e tal, estava muito triste com a morte do pai dela e tal, mas eu não consigo falar essas coisas que o senhor acabou de falar, entendeu? Que ele vai, né? Que o espírito dele vai voltar para o pai, vai aprender e vai voltar para cá, tal. Eu não consegui falar, eu sei, eu fico com receio de falar essas coisas. Eu diria assim, para o evangélico você tem a receio mesmo, porque lhe falta, de um modo geral, vai lhe faltar conhecimento suficiente para ele compreender essas coisas que nós falamos abertamente aqui, claramente entre todos. Porque eu também não falo isso no outro meio, né? Que não seja um meio espírita, porque é complicado. Precisa de base doutrinal, né? Base de doutrina mesmo. O conforto que a gente faz é o próprio conforto com você mesmo. Então, se você transmitir o conforto para a pessoa, né, que está lá com a perda material, as pessoas dão muita ênfase à perda material. Efetivamente, a perda material é importante, mas a perda espiritual é que, na realidade, nós temos que olhar. É ela que vive, o corpo já foi. Mas ela acredita em Deus, né? Acredita em Jesus. E ela acredita também, e ela acredita que o espírito sobrevive, permanece, mas que vai dormir até o dia que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai ser julgado. Se ele foi bom, ele vai para o céu. Se ele foi ruim, ele vai para o inferno. Não tem purgatório para evangélico. Não tem. Por que tem purgatório para católico? Porque o julgamento católico é feito logo após a morte.
Morreu, já é julgado. E aí é céu, inferno, e aí tem sentido o purgatório. Para o evangélico, não. Porque quando que é esse julgamento? Quando Jesus volta. Entendeu? Aí, o que eu falo para essa minha prima evangélica? Ele está no seio de Deus, ele está com Deus e está tudo certo. Entendeu? Sim, porque se a gente entrar em outro ramo, aí a gente começa a ter... É complicado. Tá, obrigada. Marina, eu tive uma experiência dessa com um vizinho meu aqui, mês passado. É um casal muito católico e já idosos, sem filhos, e a esposa morreu de Covid. Eu acho que é até uma questão de respeito, não é só de argumentos ou de fé ou não. Uma pessoa que tem a fé dele, a vida inteira pautou ele com a esposa dele, no momento de sofrimento, você falar que o que ele pensa está errado, é até desrespeito. O que eu consegui conversar com ele estava num sofrimento muito grande, completamente sozinho na vida agora. E eu falei para ele, olha, nós somos todos cristãos. Por ser cristão, a gente acredita que existe uma vida depois dessa, que existe céu, que existe Deus, que cuida da gente, e que a morte não existe. Você vai encontrar com ela um dia, né? Ela vai estar com o pai, com o seio, dentro da... Mas eu acho que o mais importante de que ter argumentos é respeitar a dor do outro e o pensamento do outro. E quando eu sei como ele pensa, fica mais fácil. Né? Porque, eu sei o que ele pensa assim, opa, bacana, daí eu não vou contra, né? Exatamente o que o Felipe falou. Aí eu vou junto com aquela maneira. Eu sempre falo uma coisa que me vem, quando eu tenho que falar para alguém alguma coisa assim, eu falo sempre assim, que a pessoa está viva dentro da outra, entendeu? Eu falo, ele está vivo dentro de você, guarda isso com você, porque ele está com você e vai estar com você sempre. Com você, né, no seu pensamento, e aí a pessoa entende como ela quiser, né? Mas é bem isso que eu passo, sempre eu faço isso, e é isso que eu sinto também quando eu perco alguém, que ele está dentro de mim, a pessoa está comigo ainda, né? Assim, em pensamento, e só não está em corpo, né? É isso, mas o Felipe deu uma dica legal. A gente precisa entender as outras crenças, as outras doutrinas, mesmo que na sua superfície, para que a gente possa realmente, primeiro, respeitar. Segundo, confortar dentro da crença dela. Não adianta a gente querer confortar dentro da nossa crença, né? A nossa crença é diferente, né? Embora a gente tenha todo um rito de corpo, né? de matéria, né? Quando falece alguém, a gente vai sentir saudade, vai ter uma perda, né? Perda de alguém que esteja do nosso lado, alguém que a gente gosta e tal, mas a gente tem o conforto sabendo que espiritualmente sobrevive, que está no outro lado, que vai para cima, que não vai para baixo, vai para cima, que não tem céu, não tem inferno, que tem um lugar onde ele vai sobreviver e vai retornar, que vai aprender ainda lá no plano espiritual. Nós temos todo esse conforto dentro de nós, que isso refresca muito quando a gente tem a perda de um ente querido. Não é fácil, nunca é fácil, mas refresca um pouco mais. Já as pessoas que têm outra doutrina, tipo católico, evangélico, né, por aí, é mais difícil, porque as crenças são diferentes. Então, a gente precisa realmente respeitá-las na integridade, na sua integridade. Bom, vamos lá. Aquela oração de Santo Agostinho é super bonita. Muito legal. Eu gosto dela. Ela é realmente um conforto. Outros questionamentos? Alguém? Eu. Então, vamos lá. Fui rápido dessa vez, perdi as 3 últimas. Ô, Pedro, você está rápido hoje, hein? Vamos lá. A sobrevivência dos espíritos após a morte do corpo físico nos leva a outros questionamentos. 1. Qual a atividade do espírito após deixar o corpo físico? 2. Como é a vida dos espíritos no pós-mortem? 3. O espírito voltaria a se unir a um outro corpo físico, visto que o anterior se transformou? E 4. Os espíritos atuariam no mundo físico? As 2 primeiras questões
As revelações mediúnicas seriam a forma de saber. Quanto à questão 3, tratamentos psicológicos pelo processo da TVP, terapia de vidas pregressas, ou as regressões, poderiam ser pesquisadas com maior intensidade e profundidade. E, finalmente, sobre a interação com o mundo sensível, os fenômenos nos mostram sua possibilidade. Oi? Não, ok. Eu ia pedir para você ler, não vou pedir então. Leia mais o mundo espiritual para nós, a gente já fala das duas coisas, por favor. Ok. O mundo espiritual. As manifestações presenciadas nas reuniões mediúnicas podem nos trazer informações sobre o mundo espiritual. A psicografia também colaboraria nesse sentido. As revelações trazidas pelos espíritos superiores a Kardec atestam isso. O livro 2 de O Livro dos Espíritos apresenta perguntas do mestre Lyonês sobre o mundo espiritual, e os espíritos superiores respondem mais de 5 centenas delas. Perguntas de 76 a 613. Na série Nosso Lar, André Luiz também traz informações sobre a pátria espiritual. Legal, obrigado. Então, com relação ao questionamento, para nós é muito claro esse questionamento, né? E é muito claro as respostas também, muito claro. Qual a atividade do espírito após deixar o corpo físico? Já falamos bastante aqui desse assunto. Ele tem outras atividades fora do corpo físico, onde ele vai trabalhar lá no plano espiritual. Uma série de coisas, né? Que é uma continuidade da vida em que ele estava presente aqui, interagindo com o corpo físico. Agora, sem o corpo físico, ele somente tem sentido permanecer no plano espiritual. Só. Lá é outro modus viventes, né? Outra maneira de viver. Não é esta que vive aqui, que depende do corpo. Lá não depende do corpo físico. Lá a vida é espiritual. Aqui a vida é terrena e depende do corpo. Como é a vida dos espíritos após morte? Olha, quando eu for para lá, eu posso trazer para vocês informação como é que é. Antes disso, a gente não sabe, né? Como é que a gente imagina que seja? Através das informações que vêm mediunicamente. É só essa comunicação mediúnica que vem para cá, informações trazidas do plano espiritual, são estas informações que a gente tem. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar um pouco essas informações aqui, porque é diferente, né? Lá é um plano espiritual, aqui é um plano físico, que é matéria. E quando o cara traz para cá, lá tem um jardim, você se remete a um jardim físico. Lá não é um jardim físico, lá é um jardim espiritual. A similaridade entre esses dois jardins deve ser uma diferença enorme, mas nós trazemos um jardim para cá, para lá, como se fosse um jardim daqui. Quando fala em flores aqui, é cheio de flores, né, no plano espiritual. Como é que é as flores lá? Como é que são as flores lá? Né? Não sei. É bem diferente das daqui. A gente não consegue imaginar isso porque nós somos seres terráqueos, né? Ainda. Então, quando a gente for para lá, quem for daqui primeiro pode trazer essas informações mais claras para nós aqui. Ok? Pode interagir aqui no Zoom e trazer para nós as informações. O espírito voltaria a se unir a um outro corpo físico, visto que o anterior se transformou? Claro, a gente já sabe disso, né? Então, a reencarnação é realmente o nosso mote principal dentro da doutrina espírita. Os espíritos atuariam no mundo físico? E aí? Atuam ou não? Sim, através de nós, sempre. Ele não atua sozinho, ele precisa de um corpo físico para qualquer atuação que ele tenha que fazer aqui. O espírito sozinho não consegue fazer absolutamente nada aqui sem um corpo físico. Na Terra, né? Na Terra, lembrando disso. Então, sempre tem um corpo físico, né, para auxiliá-lo a fazer o que quer que seja. No mundo espiritual, também a gente só consegue entender o mundo espiritual através das reuniões mediúnicas.
a gente pode entender um pouco mais. Realmente, o Livro dos Espíritos, dessas perguntas 76 a 613, são fantásticas, são ótimas para a gente realmente apurar o nosso conhecimento espiritual. A partir desse conhecimento que a gente tem filosófico, mais a leitura do Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, a gente pode compreender melhor o mundo espiritual. Então, sugiro todos no domingo, durante o ex-Faustão, a gente ler essas perguntinhas do Livro dos Espíritos para a gente aprimorar nosso conhecimento do mundo espiritual. O Nosso Lar, o livro é muito mais real do que o filme. O filme tem muita ilusão, a gente se ilude demais com aquela história do Nosso Lar. Então, eu sugiro que leiam o livro, que ele é muito mais lógico, muito mais real, menos ilusório do que o filme, embora o filme seja gostoso de ver, mas veja o filme e depois lê o livro, né? Quem já viu o filme não tem mais jeito, leia o livro agora, que ele realmente é muito mais real, embora tenha muita ilusão lá dentro. O próprio Chico Xavier, através do André Luiz, falou que ele precisava romancear um pouco para haver uma compreensão por nós. Mesmo romanceado como ele ainda tem muito mais realidade do que o próprio filme. O filme, mais que o romanceado, ele é um ilusório, né? Coisas físicas bonitas, tal. Te leva a induzir, te induz a pensar de forma material o filme. O livro não. O livro te induz a pensar de uma forma mais realista com o mundo espiritual. Legal? Conclusão. Eu vou ler a conclusão. Eu não li nada hoje. Vamos lá. O Espiritismo abre a possibilidade de um fundamento positivo para o objeto metafísico, o espírito. Pesquisas com caráter acadêmico precisam ser efetuadas. A autoridade da ciência experimental reside na neutralidade por parte do pesquisador. Mas, no caso da ciência espírita, o sujeito deve ser engajado moralmente com a pesquisa. Neste ponto, entra o aspecto religioso, que se une ao caráter científico investigativo, e concluímos, assim, que a verdade, sendo única, não se separa em verdades científicas e verdades religiosas. Perfeito essa conclusão. E a gente precisa realmente continuar trabalhando nesta pesquisa para que a gente possa cada vez mais ficar firme no entendimento da doutrina espírita, que é fantástica, fantástica. E é claro que essa ferramenta que nós utilizamos, que é a filosofia, nos auxilia muito na compreensão dessa doutrina. Graças a Deus, estamos aqui, aprendendo dia a dia um pouquinho mais. Pessoal, olha só, eu agradeço aí a gentileza de vocês me ouvirem. Eu aprendi muito mais do que vocês imaginam. Se alguém tem alguma pergunta, alguma... Ô, Custódio, eu já tive 2 vezes essa experiência também, as duas na mesma situação, né? Eu dormindo, levantei, achando que era eu, né? Que era o corpo físico, o veículo, ali se levantando, e quando eu cheguei, fui até a sala, olhei as coisas, e quando eu tentei acender a luz, eu não conseguia, ficava lá apertando. Então, a primeira vez foi assim, quando eu comecei a me tocar do negócio, a realidade parece que começou a distorcer. E aí, eu abri o olho e voltei, né, para o veículo. Sim. Me deu uma dor de cabeça enorme. Mas na segunda vez, não. A segunda vez eu já me toquei. Eu falei, de novo. Eu falei, eu vou lá ver eu deitado. E aí eu voltei para o quarto e me vi lá na cama, tudo. Aí dei uma passeadinha e, de repente, comecei a sentir algo me puxando. Aí voltei com mais serenidade. E aproveito para me oferecer para fazer a prece final. Olha, legal. Beleza. Legal. Beleza.
São experiências interessantes para a gente comentar. Desculpa, Carlos. Essas experiências interessantes a gente comentar, porque isso reforça entre nós, que temos entre nós uma credibilidade muito boa, e quando a gente passa por uma experiência e comenta a experiência, isso reforça o nosso saber. Então, legal. Obrigado, Pedro. Eu queria também fazer um comentário. Eu não sei se eu falei com vocês aqui nesse grupo. Na vibração das 22, tem um senhor que faz a oração, né, a vibração, e ele pede para a gente sair, né, o nosso corpo espiritual sair, e ir até lá onde está a Bezerra de Menezes, lá na Fraternidade de Bezerra. E eu não me sinto bem nessa oração. De sair e tal, entendeu? Depois aí ele faz toda a oração, depois ele fala, agora vamos voltar, não sei o que lá. Eu não me sinto bem. Foi aqui que eu comentei? Não lembro. Eu não sei se... Então, porque tem um rodízio, né, na vibração, o Pedro também já fez essas vibrações, e ele acho que é ele que faz, não sei se acho que tem uma mulher também que faz isso. Agora, eu não sei se fazendo sempre um tipo de oração desse tipo, se a gente acaba treinando o nosso espírito para sair e em algum momento a gente vai conseguir se ver deitada. Eu não sei, eu não me sinto bem, não. Isso aí se chama desprendimento. A gente fala desdobramento, mas não é. O correto é desprendimento. Desprendimento. E não deve, assim, não repita isso em casa, né? Isso deve acontecer naturalmente, né? Não é algo para a gente forçar. O que eu penso aqui, antes de voltar para o Pedro, primeiro, agradecer ao Custódio. Obrigado, Custódio. Nada, disponha. Bacana, a gente conseguiu assimilar bastante, acho que todo mundo deve ter gostado, né? E só para fechar, eu imagino que quando, não é que eu acredito, mas quando eu sei que eu sou um espírito encarnado e que a vida existiu antes e existe depois, eu espero que isso sirva para impactar de alguma forma a minha vida. Claro. Então, isso não é só para eu colocar lá na minha bagagem. Então, se eu sei que realmente isso é uma verdade, como que isso muda as minhas atitudes, como é que isso muda a maneira como eu vivo, né? Isso tem que impactar de alguma forma. Perfeito, é isso mesmo. É isso Senão, mesmo. Só fica, né? Só vira conhecimento. Quanto mais Beleza? Eu compreender, né? Quanto mais eu compreender, aquela história do amor e do ódio, quanto mais eu compreender o mecanismo do ódio e do amor, melhor eu mudo meu comportamento. Mais rápido eu vou mudar meu comportamento. Se eu não compreender, eu vou começar a odiar e amar achando que isso é natural, e não é, né? Isso. E outra, e quando eu sei que eu sou um espírito e que eu vou continuar, os meus valores mudam, né? Claro. Os meus valores mudam, a minha forma de encarar amor e ódio muda. Então, tudo isso muda, né? Então, opa, aonde que está essa consciência? Né? Então, isso tudo traz uma responsabilidade maior sobre tudo aquilo que vem aí. E lembrar que a gente... Desculpa. E lembrar que a gente não pratica espiritismo dentro de centro espírita. Centro espírita é só para a gente se lembrar. A gente pratica durante o dia. É no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida, com o nosso cliente. É aí que a gente está praticando os ensinamentos de Jesus. No centro espírita é moleza. Todo mundo é nas outras 23 horas que a gente fica fora do centro espírita. Exatamente. Só. Beleza? Pedro, você encerra para a gente, por favor? Bom, vamos então agradecendo ao Pai por fazer parte desse grupo extremamente forte, grupo interessado, que todos temos certeza somos inspirados por nossos mentores, espíritos guardiões. Agradecemos ao Mestre Jesus por todas as lições que já nos trouxe e que nos faz refletir filosoficamente sobre esse comportamento que devemos ter perante todo o dia e principalmente perante nós mesmos. Obrigado, querido Pai, por nos proteger, por nos guiar, por nos prover tudo o que necessitamos. Obrigado a todos os expositores, não somente ao Custódio hoje, mandando também o nosso abraço ao Custódio, mas a todos os expositores que se esforçam para que nosso aprendizado seja cada dia melhor. E que o nosso fim de semana também
possa ser de muita alegria, de muito aprendizado e de muita prática de espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Amém, que assim seja. Graças a Pessoal, Deus. Muito obrigada. desejo a vocês todos um final de semana fantástico, alegre, feliz, chuvoso, ótimo para ler, ótimo para fazer boas leituras. Aproveitem, aprimorem o espírito, sintam o prazer da vida. Boa noite. Boa Um noite. abraço na Alexia, Custódio. Um abraço na Alexia lá. Abraço virtual. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.